O ESG, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas destinado à iniciativa privada, portanto, a empresas, principalmente, mas também hoje, também destinado ao poder público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, focado em quê? Em impactar menos ou utilizar de forma sustentável, racional, os recursos naturais do planeta, é tudo que é ambiental, né? Ter justiça social, e essa justiça social na indústria, na empresa, no setor privado se chama de responsabilidade social. Responsabilidade social envolve diversidade, envolve leis trabalhistas, envolve acessibilidade, e acessibilidade não é só acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência, mas, por exemplo, acessibilidade digital, né? Ainda envolve governança. A governança é a ética nos negócios, é a transparência nos negócios, né? É evitar a chamada propina, o chamado comércio desleal. Aí entra o compliance também, que são as boas práticas. O compliance, ele é a base da governança. Para uma empresa ter governança, ela tem que ter compliance. E para ela ter compliance, ela tem que ter todos os processos estabelecidos e transparentes, né? Então, isso faz com que tenha um compliance e faça com que ela seja uma empresa com governança. Então, o ESG, ele não é um conceito voltado para a sustentabilidade. Porque todo mundo pensa isso como só sustentabilidade. É por isso que eu achei tão importante, quando a gente conversou, de trazer esse assunto. Porque, principalmente no Amazonas, onde tudo se resume à floresta amazônica, tudo se resume ao meio ambiente. Não é só isso, porque um ambiente de trabalho onde tem gente gritando, tem gente falando palavrão, isso é social. Um ambiente de trabalho onde uma empresa que não respeita a sociedade em que ela vive, que está de costas viradas para as necessidades sociais, que não colabora, que não divide um pouco do lucro dela para poder minimizar o sofrimento daquela comunidade onde ela está instalada. Sim. Isso também é ESG, isso é todo um conjunto de responsabilidade. O ESG, ele é um conjunto de boas práticas para empresas e também para poder público. Dentro desse conjunto de boas práticas, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou uma espécie de projeto, não é um projeto de lei, mas é um projeto que ele faz com que você consiga identificar a maturidade de ESG das empresas. Então, esse é um trabalho que eu faço, por exemplo, de diagnóstico de maturidade de ESG. E você consegue, através de mais de 200 análises que você faz, de 200 itens que você analisa, você consegue identificar se essa empresa está no nível 1 de maturidade ou se ela está no nível 5. A diferença é que de 1 a 5. De 1 a 5. Desde o nível 1, ela já consegue, por exemplo, ter vantagens competitivas, agregar valor aos produtos ou aos serviços. E é construída uma trilha para ela chegar até o nível 5, se assim ela quiser. Então, quando você fala, por exemplo, de uma empresa que distribui parte do dinheiro, ou que faz ajuda, ou tem um projeto social, ela pode ser uma empresa que está no nível 1. Porque projetos pontuais, eu vou fazer uma ação de responsabilidade social no final do ano, vou adotar um lar de crianças, vou doar alguma coisa, ou fiz uma ação no meio do ano. Isso são projetos pontuais. Então, provavelmente, essa empresa pode estar no nível 1. Quando eu falo de uma empresa que ela tem outros vieses internos, né? Que aí você falou, ambiente de trabalho, leis trabalhistas cumpridas, acessibilidade, e também faz projetos para o público externo, ela pode estar num nível maior de ESG. Qual é a pegada do ESG? Por que o ESG é tão importante? O ESG foi um conjunto de normas, de boas práticas estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né? Isso lá em 2005, e vem sendo trabalhado aos poucos e cada vez mais aumentando. Por que essa urgência da fala do ESG? Exatamente pela urgência das mudanças climáticas. Porque a ONU vem falando da necessidade das empresas se adequarem a boas práticas de ambiental, de social e de governança, e vem patinando. Alguma coisa melhorou, mas vem patinando. Então, agora se estabeleceu que as empresas precisam ter boas práticas, que as empresas precisam apresentar nos seus relatórios anuais, e isso a gente está falando principalmente de grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa, tudo o que elas fazem dentro dos pilares do ESG. O que elas fazem no meio para a questão ambiental? O que elas fazem para a questão social? O que elas fazem para a questão de governança? Isso agora tem pontuação.
E essa pontuação começa a ser olhada de forma diferente pelos acionistas, pelos investidores, pelos governos. Por exemplo, o governo brasileiro já identifica como diferencial em licitações federais empresas que têm compliance declarado e comprovado, que é o G do ESG. Coloca como critério de classificação ou desclassificação. De diferenciação. O Tribunal de Contas estabeleceu no ano passado uma comissão e critérios internacionais que mostram como você vai fiscalizar a verba destinada para as áreas ambientais, sociais e para a questão da transparência, baseados em pilares de ESG. Porque entende que não tem mais como ignorar a aplicação de recursos públicos de forma à revelia, sem obedecer critérios internacionais de ESG. Então, o ESG ele não é uma forma, ele é um conjunto de boas práticas. E ele, mais do que nunca, é necessário, porque se você começar a ignorar, aliás, se você continuar ignorando, você tem consequências essas que a gente falou no começo desse bate-papo.